No ar, a conversa de redação com Central Técnica, mais técnica. Também o cientista político Malco Camargo. E também a sua participação ouvinte da Itatiaia, por meio do WhatsApp do jornalismo. Não, foi sem querer, eu estava ligando, eu misturei as partes, ok. 74. Mais uma promessa? Privatização do metrô de Belo Horizonte seria anunciada dia 25. Dívidas da CBTU seriam sanadas e investimento na linha do Barreiro sairia. Será que dá para acreditar, depois de tantas, digamos assim, falsas verdades que têm sido ditas para os belo-horizontinos? Júnior Moreira, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia para quem está chegando agora no Conversa de Redação. Kátia, é tão complicado falar desse assunto. Já tem mais ou menos 1 ano e meio que eu acompanho muito de perto essas promessas do metrô aqui de Belo Horizonte. E cada dia que passa fica mais confuso. Uma hora vai sair, o dinheiro vai sair do Tesouro Nacional, depois outra hora vai entrar no orçamento, depois não vai entrar, vai ter uma PPI, uma PPP, aí uma hora vai acontecer a linha do metrô, não vai acontecer a linha do metrô, aí o presidente Bolsonaro vai vir aqui junto com o senador para avisar que vai começar a obra, depois não vem, a gente fica esperando até hoje. Agora colocaram uma data, dia 25, colocaram uma data agora, né? Dia 25, pelo menos para o anúncio de como será o modelo de privatização do metrô. Veja só, dia 25 será o anúncio de como será o possível modelo de privatização. Então, uma coisa muito inicial, mas é um primeiro passo, que até agora não tinha nada. Tudo que falaram até agora, ou se não era mentira, eram coisas que ficavam no meio do caminho ali e não se resolvia. Então, vamos esperar dia 25 para ver se isso se confirma e se o tal modelo de privatização do metrô de Belo Horizonte acontece. Quando eu falo assim, Kátia, eu falo numa torcida danada para dar certo. Eu fico torcendo dentro de mim, poxa, tomara que dê certo, porque a gente precisa desse metrô aqui em Belo Horizonte e tomara que ele seja privatizado, para ele ser mais eficiente, para a gente ganhar novas linhas. Mas eu repito o que eu sempre digo aqui quando eu falo do metrô. Eu só vou acreditar no metrô de Belo Horizonte, Carlos Prates ao Barreiro ou qualquer outra linha, quando ele foi inaugurado e eu dei uma volta nele. É isso. Eduardo Costa, bom dia. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva à Itatiaia, para Edirene Lopes, lá em Brasília, e eu me lembro com clareza que ele disse que não havia previsão para o metrô de BH. Bom dia para todo mundo. Kátia, você não... Eu já falei isso aqui no Conversa algumas vezes, perdoa o ouvinte por eu repetir. Você não tinha nascido e eu, começando no jornalismo, fui cobrir o anúncio, mais do que isso, o início da demolição da Feira dos Produtores, então na Lagoinha, para que o metrô começasse a nascer em Belo Horizonte. Estava lá cobrindo a solenidade que tinha o ministro dos Transportes, Eliseu Rezende, o governador de Minas, Francelino Pereira, e o Maurício Campos, o prefeito da cidade. Os três já falecidos, e o metrô continua uma mentira, a maior mentira de Minas Gerais. Primeiro que não é metrô, é trem metropolitano. Segundo que nem o seu trajeto inicialmente previsto, 40 e tantos anos atrás, ficou pronto até ontem. Eu já devo ter feito cobertura de inauguração de estações, de linhas do metrô, Kátia, umas 35, 40 vezes. E essa nhaca, essa encrenca. E eu aprendi de tanto questionar, discutir, ouvir, entrevistar, indignar, que eu aprendi isso na época do governo Aécio, que não tem chance de sair se não criar uma empresa estadual, tirar da CBTU, regionalizar, fazer uma grande parceria Estado e municípios da região metropolitana, descobrir como que o governo federal pode arcar com o tal do passivo, que 15 anos atrás era de 500 milhões, deve estar aí 1 bi, alguém vai ter que assumir esse passivo e, a partir daí, zerado, começar uma parceria público-privada. Não tem chance do metrô funcionar se não tiver iniciativa privada e se não tiver dinheiro público. O Rodoanel vai sair, eu acredito, porque ele vai ter 3 bi do dinheiro da Vale, que o governo do Estado vai pôr, e quem for ganhar a licitação vai gastar mais 1,5 bi e vai cobrar pedágio. Não tem almoço grátis. Eu, Kátia, só não digo que não aguento mais, porque eu sou brasileiro não desiste nunca. Eu acredito. Aliás, eu acredito é bom, hein? Ganhamos do River ontem, 1-0. Eu acredito
muito, porque eu sou meio bobo, Kátia, e porque eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Vida Mondinha, analisando promessas que já foram feitas, o que temos de concreto, dá para acreditar? Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Olha, a gente tem que acreditar, ter fé e fazer a nossa parte, como nós estamos fazendo aqui agora. Lamentar a falta de proatividade, lamentar o tempo da política mal feita, acreditar e ter fé que as coisas estão mudando, que pode ser diferente, que será diferente. Porque o problema está aí, nós precisamos do metrô, ele é uma necessidade, e eu acho que a sociedade civil organizada hoje tem muito mais condições de pressionar, de exigir o diálogo e exigir a efetividade da ação política para atender às necessidades básicas. Nós estamos falando de mobilidade, as necessidades básicas do cidadão. Então, acredito e tenho fé e vamos andar de metrô em breve. Vamos, Malco. Bom dia. Bom, andar a gente pode, né? Mas na qualidade que quem anda de metrô conhece, com os serviços, com o atendimento de quem anda de metrô conhece, e que o sonho que muitos queriam ter de poder circular por outras áreas das cidades, por outros troncos, por outros ramais, infelizmente não acontece pela falta de investimento no setor. É necessário sim que haja mudanças, porque há muito tempo essa história é contada da mesma maneira e o resultado nós sabemos qual é: um serviço ineficiente que não atende às necessidades da cidade de Belo Horizonte. Kátia. Pois não. Pois não, Duarte. Eu vou esquecer, Kátia, todas as outras iniquidades, todas as outras perplexidades que eu tenho em relação à administração pública em Minas, e vou propor ao nosso ouvinte uma reflexão. O governador Zema assinou ontem com o presidente do Tribunal de Justiça um acordo que vai começar a pagar o fundo judiciário que o Pimentel meteu a mão na época do governo dele. Eu acho que são mais de 7 bi, não sei o valor exato. O Zema, que já botou o salário em ordem, inclusive pagando 3 salários mínimos, 3 13º, e que já está pagando também aos municípios o que o governo passado não repassou. Então, sabe o que machuca, Kátia? É que só os 7 bi. O metrô é caro, não dá para fazer. Imagina se o Pimentel tivesse usado os 7 bi que ele tirou indevidamente do fundo para pagar precatório e para pagar questões judiciais do Tribunal de Justiça, para fazer metrô de verdade em Belo Horizonte. 7 bi, Kátia. É só para a gente pensar. Kátia, eu tinha deixado de falar esse assunto, porque eu imaginei que algum dos nossos companheiros iria tocar, mas eu acho que não posso deixar de falar nisso. Eleição de 2022. O metrô de Belo Horizonte é ponto-chave em toda a campanha eleitoral aqui em Belo Horizonte para o governo do Estado. E, mais uma vez, esse assunto está chegando numa hora de discussão das eleições do ano que vem. Eu espero que isso não seja só mais uma fala eleitoreira, que realmente, no dia 25, a gente tenha, então, esse modelo definido e que em março do ano que vem a gente tenha o edital publicado. O Márcio, do Tropical em Contagem, diz que as linhas férreas são um retrocesso em BH, que teve que criar viadutos até na área central. Então, a proposta dele é arrancar os trilhos, passar para o asfalto e colocar BRT, dar trabalho aos motoristas e despachantes. Professor Malco Camargos, vamos aqui nesse segundo tema. A Câmara Federal rejeitou o Distritão e resgatou as coligações. É impressão minha, impressão nossa, ou, na verdade, o Distritão não era a meta? As coligações que estavam sendo mais... O resgate das coligações era, de fato, o verdadeiro desejo dos parlamentares. Temos que dar parabéns e reconhecer, porque a Edilene já vinha falando desde ontem e repetiu hoje, né? Assim, ela já estava apontando que o Distritão era o chamado bode na sala, ou seja, algo que a gente coloca para poder assustar e depois retira para negociar o que de fato interessava. Ontem nós vimos o chamado rolo compressor acontecer na Câmara, né? Uma sessão foi interrompida abruptamente, logo em seguida convocada uma nova sessão, e pontos fundamentais que envolvem a vida de todos nós, porque significa a forma como escolheremos nossos representantes, foi apreciada madrugada adentro. Tocaram o terror, assustaram todo mundo.
e depois votaram de fato o que queriam. Beneficiaram os pequenos partidos que estavam tendo dificuldade de sobreviver porque sozinhos não davam conta de atingir o coeficiente eleitoral e tendiam à extinção. Manter a existência dos pequenos partidos, por um lado, é democrático, porque se possibilita que tenha mais visões, se os pequenos partidos fossem, de fato, representantes de alguma identidade. Mas, como o Eduardo Costa está sempre relembrando aqui, a maioria dos pequenos partidos, ou quase todos eles, são partidos que têm um proprietário, e este proprietário negocia e comercializa os recursos, o dinheiro e a estrutura deste partido em prol dos seus próprios interesses. Do ponto de vista do jogo partidário, ontem ficou feio para o PSL. Ele foi o único partido que fez a defesa do Distritão e votou em peso em favor do sistema na hora dos destaques. Os outros partidos todos abriram mão em prol do que de fato queriam. E entre os parlamentares mineiros, 4 votaram pela permanência do Distritão. São eles Alê Silva, Cássio Júnior Amaral e delegado Marcelo Freitas, do PSL, e o Eros Biondini, do PROS. Eduardo Costa, as coligações foram extintas em 2017. Você concorda com os críticos de que o que está acontecendo agora é um retrocesso? Amiga, o nosso processo eleitoral ele é feito de pequenos avanços e grandes retrocessos. O Congresso Nacional é uma casa feita para renovar, para não alterar. Renovar para não mudar. Eu tinha tanta coisa para falar, vou falar 2. Uma, um dia alguém vai me explicar por que a cada eleição a gente tem que ter uma reforma eleitoral. A confusão que a gente nem consegue entender. E, junto com isso, me explicar por que um Congresso Nacional acha importante mudar o dia da posse do presidente da República. Com tanta coisa acontecendo. Agora, número 2, é aquilo que eu repito aqui. Um amigo ouviu isso de um coronel nordestino, deputado de 40, 50 anos, e eu não vou esquecer nunca. A composição do Congresso Nacional, que tem 513 senhores deputados e 81 senadores. Ali, 20% são pessoas do bem, que ficam atordoadas sem saber o que estão fazendo lá. 40% são incapazes. Os outros 40% são capazes de qualquer coisa. Esses 40% capazes de qualquer coisa dominam os 40% de incapazes, Cátia, e fazem o que querem. E esse país não vai, mas não vai de jeito nenhum, amigo. Pois é, Júnior. E o Brasil hoje tem mais de 30 partidos. Isso é ponto questionado muito quando a gente está tratando de política, discutindo esses assuntos. E essa alteração pode multiplicar ainda mais esse número. Mas Cátia, desde quando eu comecei a acompanhar a política na minha vida, se fala que no Brasil precisa diminuir o número de partidos, né? E nunca isso acontece. Com essa cláusula de barreira, o fim das coligações, a gente via esse... 7,4. Não conseguissem eleger seus candidatos, alguns candidatos ali, eles iam acabando com o tempo, né? Só que partido, e aí eu concordo muito com o professor Malco, os partidos aqui no Brasil são instituições muito rentáveis, né? Elas não produzem nada, não precisam ter trabalho nenhum e ganham um caminhão de dinheiro, uma carreta de dinheiro, um container de dinheiro em toda eleição e durante o período também. Então, acabar com esses partidos, eles não iam deixar. É muito dinheiro envolvido, é muito interesse envolvido, é um dinheirinho ali que vai fazer uma coligação e aí meu dinheiro vai ser maior para eu fazer a minha campanha. Enfim, somos governados por políticos que... Sabe aquela história que o ladrão tem a chave do cofre? Parece que é isso. Rita Mondinho. Pois é, Cátia, infelizmente no Brasil existe a indústria política. Então, o funcionamento é como de uma empresa. Quem sustenta essa indústria política somos nós, como cidadãos brasileiros, através dos impostos e contribuições. Quando a gente olha sob o ponto de vista de qualquer negócio, né, aí vamos olhar sob o ponto de vista do negócio Brasil. O que a gente tem que buscar? A sustentabilidade. E quais são os pilares da sustentabilidade para qualquer negócio? Os pilares da sustentabilidade passam pelo respeito ao meio ambiente, pelo respeito à sociedade na qual aquele negócio está inserido e pela governança.
Aí que está o problema. A governança envolve gestão e transparência. E é o que nos falta quando o assunto é política. Gestão e transparência. Porque a gestão é em causa própria e a transparência é zero. Pois é, e em meio a tudo isso, a gente já vem acompanhando há alguns dias aquele valor do fundão de 6 bilhões, se vai ser de 4 bilhões, isso ainda é uma interrogação, né, Júnior? Sim. Mas tem também o fundo partidário, que estão querendo ampliar o valor. Vai ver esses dois assuntos aí, né? Os partidos que não vão acabar e esse fundo. E o fundo partidário. Ô, Rita Mundim, a gasolina, Rita Mundim, está subindo de novo. E eu me lembro que recentemente, na conclusão aqui da conversa de redação, você até tentou animar um pouco a gente, mas eu vou te falar, tá difícil. Estão me cobrando isso, Kátia. Eu vou explicar. Os preços da Petrobras, a Petrobras optou por demorar mais no repasse, porque antes o repasse era imediato. Então, o que está acontecendo agora é que há uma defasagem ainda, uma defasagem média dos preços praticados no mercado interno brasileiro e dos preços internacionais de 13%. Mas a política de preços da Petrobras, como eu repito, que antes era imediata, quer dizer, subia ou o petróleo ou o dólar, o repasse era imediato, agora ela está um pouco mais lenta. Então, é por isso que nós estamos nesse descompasso, porque o preço do barril de petróleo caiu e está caindo, está abaixo de $70, já teve praticamente a 75, está muito mais próximo de 60 do que de 70, mas existe ainda uma defasagem de preços praticados internamente de 13%, infelizmente, em relação aos preços praticados lá fora. Tomara que essa defasagem seja corrigida ao longo do tempo pela queda no preço do barril de petróleo. Mas o problema é do time de repasse da Petrobras que mudou. Tá tendo um delay, como diz no rádio, né, Eduardo Costa? Está tendo um delay. O problema é que esse delay não existia quando estava subindo, agora que está caindo tem um delay. Aí o povo não vai aguentar mesmo. Não aguenta mesmo, não. E além desse tema, Eduardo Costa, tem a medida provisória que está autorizando que o etanol seja vendido diretamente pelas usinas aos postos. E aí fica a grande pergunta, a gente vai pagar menos, Eduardo? Eu espero, sabe? Esse é o tipo do assunto que eu sempre me inculcou. Você produz um álcool em Lagoa Dourada, ele vai para um grande depósito em Uberlândia e depois vem para o posto em Betim. Eu estou acreditando que isso pode dar certo. Agora, sobre essas explicações da Rita para o aumento da gasolina, é mais ou menos como a Maria Cláudia, nossa diretora, falou assim: Eduardo, eu sei que você, durante a pandemia, trabalhou 18 semanas sem folga, de domingo a domingo. E eu preciso que você retome essa rotina de agora até o fim do ano, de domingo a domingo. Ô Maria, não, Eduardo, eu preciso. É uma questão macro, nacional e internacional. Eu vou, mas vou tão sofrido. É igual essa explicação da Rita. Pô, Rita, eu não vou discutir com você não, que você é economista, sei o quê, você está preocupado com investimento. Mas, ô Rita, que vontade de falar que é sacanagem. Eduardo, você é demais. Professor Mauro Camargo. O projeto é uma briga antiga do setor sucroalcooleiro, né? O sindicato brigava muito por isso, o sindicato ligado aos produtores. A expectativa é que, de fato, tenha uma queda de preços. Agora, a ideia da geografia, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, né? A proposta é que, perto das usinas, o combustível possa ser mais barato e, por consequência do custo de transporte para outros lugares, ele seja mais caro. Isso não acontece com a gasolina, né? Nós temos aqui em Belo Horizonte, aqui do lado, uma refinaria, né, aqui em Betim, e nem por isso, no entorno da refinaria, o preço é mais barato. Ou seja, os transportadores conseguem fazer um lobby, um ajuste de preço, que fazem com que a gasolina custe basicamente a mesma coisa em quase todos os lugares do Estado. Essa diferença, então, essa atitude de corporativa, de grupo que age para maximizar os lucros, também provavelmente vai acontecer. Mas eu acho que quanto mais competição, melhor para o setor, e quanto menos, agora não podemos deixar de a regulação da qualidade do produto, que a gente já vê que é falha quando vem de poucos distribuidores, quando vier de muitos, será uma dificuldade para os nossos órgãos reguladores. Agora, além disso, dessa expectativa de se pagar menos pelo etanol, estão falando também, Júnior, da possibilidade de sonegação
fiscal. Pois é, Kátia, eu sempre achei que isso fosse essa melhor saída para baixar o preço do etanol. Sempre achei, tive essa certeza. Hoje, no Jornal da Itatiaia, o especialista que falou com a gente me colocou uma pulga atrás da orelha. Disse, olha, quando estiver mais perto, enfim, as pessoas ou as cidades mais próximas ali das usinas, o preço vai ficar mais barato. Mais longe, o preço fica mais caro. Foi isso, pelo menos, que ele disse, né? E aí eu falei assim, bom, vamos ver se em Minas Gerais tem muitas usinas dessas, né? E aí eu fui num site chamado Nova Cana, que acompanha, né, essa questão da produção de álcool aqui no Brasil, e eu descobri que 60% dessas usinas de etanol ficam ali naquela região do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, aquela região, né? 8% dessas, 60% naquela região, 8% no Paraná, né? E o restante é dividido aí pelo restante do Brasil. Eu não sei se vai ser tão bom, se isso realmente for verdadeiro, ou seja, se o álcool, os estados que não têm tantas usinas assim, o valor vai ser mais alto. Eu não sei se isso vai ser muito bom para o bolso de nós, mineiros, mas é um assunto que a gente precisa aprofundar e discutir mais. Vamos embora, gente? Rita Mundinho quer voltar a falar? Não, eu acho que a economia de mercado é isso, é uma abertura, é um tiro aí, né, um tirinho no pé das distribuidoras, né, tentando quebrar oligopólios. Então, acho que vamos ver o que acontece. Eu só queria dizer que hoje, gente, é dia dos direitos humanos e da juventude. Então, vamos ter fé e esperança. Direitos humanos e juventude. E outra coisa, viu, dona Cátia? Em defesa do Bolsonaro, eu acho que, pelo menos, tenta fazer alguma coisa. Alguém tem que tentar fazer alguma coisa. Eu baixei esse bendito preço. Se der errado, mas tentou. E como o Júnior disse, eu acho que a lógica recomenda. Se der errado, a gente volta atrás. O Aécio não volta atrás todo dia na coligação e no distritão. Então. Final do Jornal da Itatiaia desta quinta-feira. Um excelente dia a todos. Aproveite o dia.